Salve, salve, galera! Boa tarde, hein? Agora a gente vai até Montevidéu. Hoje tem Nacional e São Paulo. Também jogo de ida das oitavas da Liberta. O tricolor busca um bom resultado no Uruguai e a gente vai pra lá conversar com o Rafael Sibila. Conta as últimas pra gente, Rafa. Boa tarde. Fala, Andreoli, tudo bem? Muito boa tarde a todos. Estou aqui no Parque Central, palco do jogo de hoje à noite. A gente pode ver que a torcida do Nacional já organizou ali as faixas, já está preparando a festa. Estou perto do gramado. O gramado não está 100%, olhando aqui de pertinho. São Paulo, que chegou na terça-feira a Montevidéu, está hospedado em um hotel em que o ídolo Diego Lugano é um dos sócios. O Lugano, que ontem também esteve presente numa festa que os torcedores do São Paulo armaram aqui em Montevidéu. Durante todo o dia de ontem, muitos torcedores foram ali ao hotel do São Paulo para pegar fotos, conseguir autógrafos com os jogadores. O São Paulo, que treinou aqui em Montevidéu, no CT do Luizito Soares. O Soares é dono de um CT aqui, depois nas redes sociais até disse que o São Paulo é sempre muito bem-vindo. Clima de Libertadores, também teve aquela tradicional queima de fogos em frente ao hotel do São Paulo ontem à noite. O Zubeldia, que vem com força máxima, é claro, tem os desfalques do Alisson e Pablo Maia, mas o time de hoje deve ter então o Rafael no gol, Rafinha, Arboleda, Alan Franco e o Wellington, Bobadilha, Luiz Gustavo, ali aquele trio com Luciano, Lucas e Ferreirinha, e no ataque o Caleri. O São Paulo que vai encarar o Nacional, um tricampeão da América, que se reforçou para essa fase, trouxe dois jogadores experientes, como o Nico Lopes e também o Sebastião Coates, mas o São Paulo quer mostrar aquela cara copeira nesse jogo de hoje à noite pelas oitavas de final da Libertadores. O que é preciso para um time ser chamado de copeiro? Time da entrega, da raça. Passa então por essa mentalidade da garra argentina. Bom, não sei se é argentino, cara. Pra mim é brasileiro. O brasileiro também tem essa gana de vencer, de ir até o final, de batalhar. Pelo jeito, tem mais a ver com o espírito de não desistir nunca. De acreditar que um chute pode passar por 13 jogadores e garantir a conquista de um título. E é essa cara copeira da Copa do Brasil do ano passado que o São Paulo quer apresentar hoje na Libertadores. Vai ser um grande jogo, jogo de Libertadores, tem sempre algo a mais. O adversário é o Nacional do Uruguai, a equipe que mais vezes na história disputou a Libertadores, 51. O São Paulo está na 22ª participação, mas ambos em busca do tetracampeonato e da classificação para os 2 mundiais da FIFA, o do final deste ano e o Super Mundial de 2025. A torcida do Nacional esgotou os ingressos para o jogo de hoje à noite. O Parque Central é daqueles estádios que fazem os jogadores sentirem o clima de Libertadores. Por isso vai ser importante entrar em campo com o tal espírito copeiro que o São Paulo tem demonstrado nos últimos jogos. São 4 partidas sem sofrer gols, 2 pela Copa do Brasil e 2 pelo Brasileirão. Para termos uma boa defesa, também temos que ter um bom ataque. E a marcação ela começa lá na frente, também temos essa responsabilidade. Essa postura de entrega dos jogadores em campo passa muito pela maneira como o Zubeldia trabalha com eles no dia a dia. Essa alegria dele nos contagia também, essa intensidade que ele vive os dia a dias, isso nos impulsiona para cada vez mais a gente poder evoluir. Os 13 cartões amarelos e as 2 expulsões até aqui na temporada acabam sendo o lado negativo de um técnico intenso e que mudou a cara do time. Acredito que agora a gente entendeu bastante, a gente chega forte agora para essas decisões. Acho que a equipe cresceu nesse momento e muito por conta dele. É um treinador que tem um brilho muito grande e vontade de fazer história. Os jogadores não estarão sozinhos no Parque Central. Mais de 1.500 são paulinos estarão presentes. Alguns aproveitaram para conseguir um autógrafo e fotos na porta do hotel. A noite de Copa está preparada, à espera do São Paulo demonstrar que sabe ser um time copeiro. Esse Nacional aí, que é um dos times mais tradicionais do Uruguai, diz ter o primeiro torcedor da história do futebol. O Léo Lepre explica pra gente. La primeira hinchada, ou a primeira torcida. Sim, tá faltando um A nessa faixa do Nacional, mas tá tudo bem. O importante aqui é a história, já que o Nacional tem o orgulho de afirmar por aí que inventou o torcedor de futebol. E a torcida como um todo também. No começo do século XX, quando o futebol desembarcou na América do Sul, o público que acompanhava os jogos tinha um comportamento bem diferente. Copiava as elites inglesas em outras modalidades tipicamente britânicas, como o rugby
rugby, o hóquei e o cricket. O termo hinchar, do espanhol castelhano do Rio da Prata, significa inflar. E no nacional daquela época havia um senhor, Miguel Prudêncio Regis, que era uma espécie de faz-tudo. Ele era também o responsável por inflar ou hinchar as bolas de jogo. E depois que cumpria sua tarefa, Miguel ficava à beira do campo incentivando os jogadores. Era um comportamento diferente do habitual. E quando perguntavam quem era aquele senhor gritando à beira do campo, a resposta: o Intia Pelotas do Nacional. Intia Pelotas virou só Intia, tornou-se sinônimo de torcedor e Inchada virou torcida. Por isso, até hoje, Miguel Prudêncio Regis tem o seu lugar assegurado no Gran Parque Central. No cantinho do campo, perto da bandeirinha de escanteio, numa estátua de punho cerrado, Miguel segue inchando ou torcendo pelo Nacional de Montevidéu. Tudo bem? Um abraço para você, pro Garamba, pro Éboli. Pois é, tô aqui em frente ao estádio do Nacional, Parque Central, estádio de Copa do Mundo. Foi uma das sedes da Copa do Mundo de 1930 para esse jogo com cara de Libertadores, dois times tricampeões, com títulos, com história. O Nacional é o maior o time com mais participações na história da Libertadores, está na participação número 51, São Paulo na participação número 22, mas são dois times que são tricampeões da América. Para o Nacional, o jogo de hoje tem uma importância porque o Nacional está tentando, além da classificação para as quartas de final, está tentando se posicionar bem no ranking da Conmebol, pensando naquele super mundial do ano que vem. Nesse momento, tem 3 times classificados já por conta dos títulos conquistados, né? O Fluminense, o Palmeiras e o Flamengo. O River já está classificado via ranking. Em teoria, será tem mais uma vaga para o campeão deste ano e uma vaga via ranking. Mas se o campeão deste ano for algum dos times que já estão classificados, abre mais uma vaga via ranking. E aí o Nacional está de olho nessa última possível vaga. Precisa somar mais pontos que o Olímpia, que não está participando da Libertadores. 2 empates para o Nacional já servem para ultrapassar o Olímpia ou uma vitória. Então hoje a imprensa aqui, a torcida do Nacional está falando muito sobre isso, sobre a importância de vencer o São Paulo, não só para seguir nessa caminhada em busca do tetracampeonato da Copa Libertadores, mas para poder se posicionar ali no ranking da Conmebol, para se eventualmente Flamengo, Palmeiras, Fluminense ou River, um dos 4, conquistar a Libertadores esse ano, o Nacional poder então agarrar essa vaga para o ano que vem para esse super mundial sem precisar ser campeão da Libertadores. O Nacional que para essa fase final da temporada se reforçou, porque no ano passado o Nacional foi eliminado para o Boca, justamente nas oitavas de final, no momento em que o Nacional se desfez de grandes jogadores, entre eles o Rocher. Acabou perdendo jogadores entre a fase de grupos e a fase final da Libertadores e acabou chegando com um time muito mais fraco nas oitavas de final para encarar o Boca Juniors. Esse ano não. Esse ano o Nacional não perdeu atletas, teve a lesão do Gonzalo Carneiro, jogador que passou pelo São Paulo, mas aí foi uma infelicidade, mas trouxe jogadores como o Nico Lopes, atacante que foi revelado pelo próprio Nacional, teve passagem pela seleção uruguaia, passou pelo Inter de Porto Alegre, trouxe o Coates, zagueiro que disputou 3 Copas do Mundo e que ainda não está na fase, está assim já se encaminhando para a fase final da carreira, mas está com 33 anos, então ainda tem lenha para queimar. Trouxe para ser ali o xerifão da zaga. Trocou o técnico, o Álvaro Recoba estava sendo muito questionado pela torcida, trouxe o Martin Lazarte e acabou de ser campeão do torneio intermédio aqui no Uruguai. Então é um time que se preparou para encarar esse São Paulo. O São Paulo está aqui no Uruguai desde terça-feira, fez um treinamento ontem no CT do Luizito Soares. O Soares tem um centro de treinamento aqui e o São Paulo participou ali, fez a sua última atividade sob o comando do Luiz Zubeldia. O Soares depois até interagiu nas redes sociais com a conta oficial de São Paulo, dizendo que o São Paulo é sempre muito bem-vindo ao seu centro de treinamento. O São Paulo também está em casa no hotel, porque o hotel que o São Paulo está hospedado aqui em Montevidéu, o Lugano é um dos sócios, está presente aqui também em Montevidéu. A gente está vendo aí a mensagem que o Soares mandou para a conta oficial do São Paulo. E no hotel do São Paulo ontem a gente teve, durante o dia, a presença de alguns torcedores são paulinos que conseguiram autógrafos e fotos. Os jogadores de São Paulo foram bem atenciosos ali com os torcedores que estavam em frente ao hotel. E depois, à noite, de madrugada, naquele espírito Libertadores, houve uma queima de fogos em frente ao hotel de São Paulo para tentar atrapalhar o sono dos jogadores. O São Paulo minimizou
minimizou, disse que não aconteceu nada, porque o hotel tem uma boa acústica e os jogadores não tiveram nenhum problema, apesar dessa queima de fogos. 1.500 ingressos já foram vendidos para a torcida do São Paulo, 3.000 foram colocados à disposição. A torcida do Nacional esgotou todos os ingressos. Em relação ao time que vai em campo, é claro, o Zubeldia tem 2 desfalques importantes no meio de campo, que são desfalques que já vêm aí há algum tempo, os lesionados Alisson e Pablo Maia, mas de resto aí está contando com força máxima para poder escalar o time hoje à noite, provavelmente com Rafael no gol, Rafinha, Arboleda, Alan Franco e o Wellington na lateral esquerda, no meio de campo, Luiz Gustavo e Bobadilla. Ali depois aquele trio que joga um pouquinho mais à frente dos volantes, com Luciano, Lucas e Ferreirinha, e o Caleri no comando do ataque. Esse é o possível São Paulo para hoje à noite, para encarar esse Nacional. São Paulo que vem numa boa sequência defensiva, conseguiu atingir 4 jogos sem sofrer gols, 2 pela Copa do Brasil e 2 pelo Campeonato Brasileiro. Se não sofrer gols, já garante um empate aqui no Parque Central, mas como eu disse, é um Nacional que vem reforçado, um Nacional que está olhando para esse Super Mundial da FIFA para o ano que vem. Se for campeão, já garante a vaga, mas pelo menos quer se posicionar, aí ó, o torcedor do Nacional passando, quer se posicionar pelo menos ali numa vaga via ranking, se possível, se puder acontecer. Boa, obrigada pelas informações, Rafael Sibila. O São Paulo que fez uma administração de elenco que deu tudo certo nos planos, né? Entrou com o time alternativo contra o Atlético Goianiense, venceu o jogo, né? E agora vai completo para enfrentar o Nacional nessa partida, que embora o Nacional tenha se reforçado, eu vejo favoritismo do São Paulo. Não sei se vocês concordam. Assim, eu estou vendo mais o São Paulo, né? Não tenho tantos detalhes assim de como está jogando o Nacional, mas assim, o que eu posso falar é que na linha dos trabalhos em crescimento, o São Paulo é um deles. O trabalho do Zubeldia é um trabalho em crescimento. A gente falou aqui da campanha de recuperação, de arrancada do Fortaleza, do Cruzeiro, do Campeonato Brasileiro. O São Paulo está nesse grupo. O São Paulo está crescendo, o São Paulo está se acertando, está mais equilibrado, está mais seguro defensivamente, como destacou o Sibila. Ofensivamente, você tem hoje jogadores que se entendem muito bem, o Luciano, o Ferreirinha e o Caleri. É um trio de respeito, é um trio muito bem abastecido. O Lucas também, a chegada do Lucas é muito importante, né? Como o Lucas tecnicamente entrega algo diferente ao time do São Paulo. É um São Paulo que me parece mais qualificado que o seu adversário, que o Nacional. A curiosidade é que são 2 times que construíram uma história brilhante na Libertadores e que buscam esse resgate de história, né? O São Paulo até hoje, o Nacional também, são 2 times, são 2 camisas muito respeitadas quando jogam a Libertadores da América. Se enxerga pouco para o momento e muito para a história. E eu acho que hoje dá para enxergar para o momento do São Paulo com o mesmo respeito. O São Paulo é um time competitivo. O São Paulo é um time que se acertou em campo. O São Paulo é um time que em casa tem poder de imposição. Então, eu também enxergo, pelo que eu estou vendo do São Paulo, uma grande chance de conseguir essa classificação diante do Nacional. É curioso realmente, né, ver esses 2 times, porque você tem a análise esportiva dentro de campo e tal, e essa análise fora de campo, né? O Nacional, ele gosta muito de se auto-intitular El Decano, né? Como se fosse o mais antigo de todos os times da América do Sul. Análise mística. Exatamente. E que claramente, pelo depoimento do Sibila, está num processo de ressurgimento que eu vejo como a terceira fase do futebol uruguai, né? O futebol uruguai ficou muito fraco em termos de clubes, né? Os times uruguaios, que era um grande problema ir até lá, eles estavam já mais frágeis. Perderam posto para os equatorianos. Aí a seleção uruguaia começou a, de novo, ter um protagonismo internacional. Aí a base do futebol uruguaio começou a ganhar títulos, né? Com talentos e tal, e está chegando agora nos clubes, tentar ressurgir também no cenário internacional. E acho que também que o Nacional tem claramente a ideia de tentar, assim, o Nacional fazer um bom resultado hoje para enfrentar a altitude de São Paulo, né? Que é o Morumbi, né? Então, assim, eu acho que o Nacional quer fazer um bom resultado hoje para poder se segurar no Morumbi, porque sabe que por time, por estádio, por torcida e por tradição, o Morumbi é muito forte quando se fala em Libertadores, né? O futebol uruguaio, ele foi meio que... Ele foi desabastecido, né? Até muito pelo futebol brasileiro, uma questão econômica. Uma questão econômica. A primeira prateleira uruguaia está na Europa, a segunda prateleira está no Brasil. Isso. Né? Uma segunda prateleira extremamente qualificada. Que a gente tá metade no Flamengo. Exato, metade no Flamengo. Mas isso não é para desmerecer. Assim, sim, o jovem uruguaio que desponta com grande talento, ele, como é o jovem brasileiro, vai para o mercado europeu. É visto pelo mercado europeu.
O jogador com um pouco mais de idade, maturado, de grande talento, que joga na seleção uruguaia, joga no Brasil. Então, sobrou pouco. O futebol uruguaio ele sofre com isso. Sofre com uma questão econômica. E por isso que quando a gente vê o Peñarol goleando e praticamente já garantido na próxima fase, o Nacional, é um resgate histórico importante para o futebol local. Tradição, essas equipes têm de sobra, né? De sobra. Camisas muito pesadas.